Gente, perfeito. Vamos voltar então para a segunda parte da aula de reinos bárbaros germânicos. Giga, como que era a economia dos povos bárbaros germânicos? Eu sei que isso já caiu no vestibular, eu quero saber. Então, beleza. Era muito baseada na caça, na pesca e coleta. Era uma economia também que não tinha grandes trocas comerciais. Era uma economia amonetária, não tinha uma moeda específica. Por exemplo, o Império Romano tinha. Como que isso também cai no vestibular, Giga? É uma economia desmonetizada, tá bom? E esses povos bárbaros germânicos, eles tinham o quê? Eles também tinham o quê? Eles tinham uma característica semi-nômade, ou seja, eles estavam aqui em uma região que, por exemplo, exauriu-se a terra, exauriu-se a fertilidade da terra, acabou a fertilidade da terra, eles mudavam para outra região. Eles tinham, então, um caráter semi-nômade. Eles iam utilizando as terras, utilizava, ia, voltava, em um caráter semi-nômade de utilização das terras que eles haviam conquistado, tá bom? Então é isso aqui, eu tenho que escrever aqui, um caráter seminômade. Quando a fertilidade da terra se esgotava, eles mudavam de região. E como que é a sociedade nesses reinos bárbaros germânicos, nesses povos bárbaros germânicos? Cai muito. A sociedade patriarcal, com liderança do Alzip-Zapson, com liderança da figura masculina. Uma sociedade também muito guerreira. Por que uma sociedade muito guerreira? A gente acabou de estudar que a sociedade, que os povos bárbaros invadiram várias regiões. Então tem que ser uma sociedade guerreira. As crianças eram educadas para a guerra. E quem educava essas crianças? As mulheres. A sociedade também dos povos bárbaros germânicos era considerada monogâmica. Tá bom? Não tinha aquela poligamia que, por exemplo, no Império Árabe a gente vai ter, tá bom? Na sociedade árabe. É uma grande diferença. E isso cai no vestibular dessa forma. Por exemplo, o Enem vai trazer pra gente assim, ó. A monogamia nos reinos bárbaros germânicos se contrastava com a poligamia do Império Árabe. Sim, exatamente. Enquanto a sociedade aqui era monogâmica nos reinos bárbaros germânicos, a sociedade no Império Árabe muçulmano era poligâmica. Perfeito? É desse jeito que cai no vestibular, gente. Cai comparando, tá bom? E uma coisa muito boa para você colocar na sua redação, principalmente, e uma coisa que também cai no vestibular, é que nessa sociedade bárbaro-germânica a gente teve uma ascensão do prestígio feminino. Mas de graça? Não. Porque eram as mulheres que educavam as crianças para a guerra. Então, elas tinham um grande prestígio, porque estava nas mãos das mulheres a educação guerreira das crianças. E também eles respeitavam mais as mulheres, os povos bárbaros germânicos, porque era atribuído às mulheres poderes medicinais, poderes de cura de um doente, através da manipulação de ervas medicinais, e as mulheres dominavam isso naquela época. Perfeito? Essa é a sociedade dos povos bárbaros germânicos. Essa é a sociedade dos hunos, vândalos, francos, burgúndios, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões. Era o que eles tinham em comum. Perfeito? Giga, eu sei que isso cai também. Como eles se organizavam politicamente, esses povos bárbaros germânicos? O poder era descentralizado. Exatamente. E quando você fala assim, o poder é descentralizado, eu não entendo nada. Isso para mim não vira nada. Então, beleza. O poder era descentralizado, por exemplo, se a gente comparar com um império, tem a figura do imperador. Em um império não tem? O que é a figura do imperador em termos políticos?
é a figura de uma pessoa que centraliza em sua mão o poder. Então, em um império, o poder é centralizado na mão do imperador. Aqui não. Com esses vários reinos bárbaros germânicos, com tribos independentes dentro desses reinos bárbaros germânicos, o poder era descentralizado. Aquele líderzinho da tribuzinha, perfeito, ele exercia o poder naquela regiãozinha dele. Contrastando-se com isso, o poder de um imperador é um poder insano, se a gente comparar isso. É muito mais, é um poder centralizado. Perfeito, deu para entender isso? Então, o poder era descentralizados, porque eram os tribos independentes. E o que é a principal característica política desses povos bárbaros germânicos? E essa principal característica política, ela vai chegar até quando? Ela vai reverberar, inclusive, no feudalismo europeu, nas relações de suzerania e vassalagem. Lembra do feudalismo europeu? Naquelas relações? Então, qual que é a principal característica bárbara? Os comitatos. Diga, o que é o comitato? Eu já vi que já caiu no Enem, já vi que já caiu na FUVEST várias vezes, na Unesp, na Unicamp. Eram relações de honra e lealdade entre os guerreiros e os chefes germânicos. Essas reações de honra e lealdade. Por exemplo, a gente acabou de falar que esses povos bárbaros germânicos, eles invadiam e também saqueavam a região. E após esse saque, a gente tinha a divisão igualitária do furto. Então, isso era a relação de honra e lealdade entre os guerreiros e os chefes germânicos, que se chamava de comitatus. Tem que levar isso para o Enem e para o vestibular. Tá bom? Qual outra característica política que cai muito no Enem, nos vestibulares, Giga? Que o direito dos povos bárbaros germânicos era o direito consuetudinário. E o que significa ser um direito consuetudinário? O direito é com base nas leis orais, baseado em costumes e tradições orais. E como que isso cai no vestibular? Eles não vão pedir para você explicar o que é o direito consuetudinário. Eles vão entrar em eles vão contrastar o direito consuetudinário com o direito romano, por exemplo, que era um conjunto de leis escritas. Enquanto no direito romano era um conjunto de leis escritas, no direito consuetudinário era um conjunto de leis orais, totalmente diferente. Entendeu? Baseado nos costumes e nas tradições orais dos bárbaros germânicos. Perfeito? Isso é muito importante para o vestibular, tá bom? Giga, e como que era a cultura dos povos bárbaros germânicos? Baseado no politeísmo, principalmente, a crença em vários deuses. Não tinha um único deus, tá bom? Se contrasta muito com quem? Com o Império Romano do Ocidente, que acabou de acabar, no qual a crença não era a crença em vários deuses, era a crença em um único Deus. Perfeito? Por exemplo, também no quesito das línguas. Se a gente pegar a palavra Wednesday, que significa quarta-feira. O Wed, ele deriva do Wed significa Odin, na pronúncia bárbaro-germânica, que é o deus da guerra. Então, os bárbaros germânicos eram muito guerreiros. Então, até nisso, reverbera até os dias atuais. Por exemplo, o dia da semana, na língua inglesa, deriva dos povos bárbaros germânicos, entendeu? A língua inglesa também é uma língua derivada dos povos bárbaros germânicos. A língua alemã também, tá bom? Vamos fazer uma questão? Vamos. Opa, não é aqui não. Opa. Aqui. Entre os povos germânicos ou bárbaros, o direito era fundamentado em... Voltando. Dá uma pausinha e faz. Estou esperando você fazer, tá bom?
Já fez? Essa questão caiu, acho que no Enem ou na Federal do Paraná, não sei. Mas é uma questão muito boa. Entre os povos germânicos, o direito era fundamentado no direito romano? Não, a gente acabou de falar que era totalmente contrário disso. No Código Hammurabi? Não, o Código de Hammurabi é o primeiro conjunto de leis escritas da humanidade. Em leis escritas? Não, leis orais. A gente acabou de falar que são leis orais. Na decisão das mulheres mais velhas da tribo, não. A gente viu que é uma sociedade patriarcal. Por mais que era uma sociedade patriarcal, as mulheres tinham um grande prestígio. E a gente acabou de falar do prestígio que as mulheres tinham. Mas não que a decisão das mulheres mais velhas da tribo era com relação a isso. Tá bom? Nos costumes e nas tradições das tribos. Exatamente. O direito era um direito oral com base nos costumes e nas tradições. Perfeito? Uma questão excelente que pode vir a ser cobrada no Enem de qualquer forma, porque é uma questão muito inteligente e eu acho que pode até cair esse ano.